Paz do Senhor Jesus, servos e servas do Senhor, com grande alegria que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos hoje na última lição desse trimestre, lição de número 13, mais uma poderosa aula. Quero já daqui deixar o nosso abraço para todos os inscritos deste canal, aqueles que têm acompanhado. Muito obrigado pela sua inscrição, que o Senhor continue te abençoando, que você continue assistindo essas aulas, muito importante. Para mim é um grande desafio estar aqui comentando as lições da Escola Bíblica Dominical, devido a tantas vozes, que nós temos aí no YouTube, tantos homens de Deus que têm um conhecimento muito profundo, comentam as lições. Então para mim foi uma grande barreira chegar aqui a comentar, enfrentar esse desafio aí. Mas Deus tem nos dado graça e nós estamos aqui. Então fico muito alegre por você ter se inscrito nesse canal. Que Deus continue te abençoando. Quero deixar aqui meu abraço também para toda a equipe do Portal EBD. O Portal EBD tem disponibilizado os nossos vídeos aí, tá certo? Muito obrigado por toda a equipe. Um forte abraço. Você pode ir lá no Portal EBD, conferir. Tem vários vídeos, vários conteúdos abençoados pela editora Betel, pela CPAD, todas as faixas etárias. Confere lá, abençoe o canal também, deixe seu like, deixe lá a sua inscrição. Então não esqueça de se inscrever. Se você está passando aqui agora nesse canal, inscreva-se no canal. É muito importante que você se inscreva, que você comente, tá ok? Deus vai continuar te abençoando, você será abençoado. Abençoe vidas, porque você contribuindo com o seu like, o YouTube ele vai disponibilizar esse vídeo para mais pessoas. Ele entende que o vídeo é relevante e ele vai divulgar esse vídeo. Então faça isso, não esqueça, deixe o seu like aí, em algum lugar está aparecendo aí no seu vídeo, inscreva-se. Então não se esqueça de se inscrever nesse canal. Que Deus continue nos abençoando. Vamos para o vídeo após a nossa vinheta. Bom, meus irmãos, estamos de volta aqui para o comentário da lição de número 13. Eu sou o pastor Mateus, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Roraima. Meu pastor presidente, pastor Deusailton Antônio de Souza, e o nosso pastor local aqui, pastor José Ferreira, ao qual nós mandamos aí um forte abraço a todos. Mando um abraço a todos os meus irmãos aqui da AD Madureira, em Roraima. Deus continue abençoando cada um. Por esse Brasil afora aí também, a todos os irmãos. Deus abençoe. Pegue aí a sua Bíblia, pegue a sua revista, seu papel, a sua caneta, e nós vamos estar interagindo com os irmãos nesta poderosa aula. A lição 13 será ministrada no dia 25 de setembro e fala sobre os dois alicerces. O texto áureo desta lição diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1 e 22. A nossa verdade aplicada, ela diz assim: o Senhor chama de bem-aventurados aquele que não são apenas ouvintes, mas praticantes de sua palavra. Vamos observar aqui o que ele nos ensina, já nessa verdade aplicada. O Senhor chama de bem-aventurados aqueles que são não apenas ouvintes, mas praticantes, Quando eu leio essa verdade aplicada, eu já me lembro da passagem que está em Apocalipse. Versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então a gente vê que está aqui a palavra de Deus, ela está de acordo, com o que o comentarista ele colocou aqui. A gente tem a palavra de Deus como regra de fé. Então a revista, a revista ela é o apoio, é o comentário, mas a gente precisa ter a nossa regra na Bíblia Sagrada. Então é bom conferir, é importante você conferir todos os pontos aí, tá certo? Então observe mais uma vez. O Senhor chama de bem-aventurados aqueles que não são apenas ouvintes, mas praticantes, a palavra de Deus.
Vamos para os objetivos da lição. A lição, ela tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, falar acerca da importância de ouvir e praticar a palavra. Ouvir e praticar a palavra. Segundo objetivo, ensinar como devemos edificar de maneira correta. E terceiro objetivo, destacar alguns exemplos práticos acerca da parábola. Texto de referência, Lucas capítulo 6, versículo 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Nós vamos estar meditando nesta lição sobre essa parábola, uma parábola contada por Jesus, muito riquíssima, e tenho certeza que ela é bem conhecida do nosso segmento. Vamos para a introdução, vamos estar entrando na lição e vamos estar comentando ponto a ponto, tá certo? Vamos lá. Introdução. Jesus nunca desejou que suas palavras fossem deixadas em ouvidos surdos, mas que produzam uma verdadeira transformação na vida de cada um que ouve. Crê, recebe e obedece. Então, o desejo de Jesus nunca foi jogar palavras ao vento. Ninguém quer jogar palavras ao vento. A palavra, ela precisa, quando pregada, ela precisa cair em boa terra. O desejo de Jesus sempre foi esse. Então vamos lá, vamos entrar na lição. Espero que você esteja por aí ainda, que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha aí, contribua conosco. Primeiro tópico diz assim: a importância de ouvir e praticar a palavra. Essa parábola foi dada ao fim do Sermão da Montanha, com a intenção de mostrar que nada adianta viver um evangelho superficial e sem raízes profundas. Eu quero fazer um rápido comentário. Então, para nós que estamos aqui ministrando, para você que vai ministrar a sua aula, para você que está aprendendo, está aí meditando, observe. Nós estamos estudando sobre um Sermão do Monte. A lição é falando sobre o Sermão do Monte. Então, aqui nós já estamos no final do sermão. Depois de Jesus dar todas aquelas orientações, dele ter ensinado tantas coisas sobre hipocrisia, dele ter ensinado sobre oração, dele ter ensinado sobre riquezas, sobre ansiedade, todas aquelas coisas ali, ele ensinou, ou seja, aquilo foi uma pregação, O sermão, em outras palavras, é uma pregação. Ele trouxe uma pregação para aquele povo que estava ouvindo, aquele povo que estava ouvindo. Então o que acontece? Agora ele está na conclusão do seu sermão. Uma palavra, quando ela é pregada, a gente que prega, no final, sempre é uma conclusão. E essa conclusão é para que o ouvinte, ele reflita naquilo que foi falado, e que haja uma reação da parte do ouvinte. Ele tem que tomar uma decisão a partir da conclusão do que ele ouviu. Então, quando Jesus está concluindo o seu sermão, após ensinar todas aquelas coisas, aí ele vai e traz essa parábola para concluir o seu sermão, para fechar com chave de ouro tudo o que ele estava dizendo. Então, ele vai usar aqui duas fontes que ele vai nos ensinar. Uma questão da ouvir e a outra questão de praticar. Ele vai deixar o exemplo dessa parábola, para qual é a direção que o seu ouvinte deseja tomar. Se ele quer apenas ficar com o que ele ouviu, apenas ouvir, e ficar como que um ouvido surdo, ou se ele quer praticar. Então ele vai deixar aqui para que a pessoa possa escolher o que ela quer seguir. O ensinamento dele, a conclusão,
é isso daí para que as pessoas escolham o que você quer para a sua vida, certo? O que você quer? Se você escolher ser apenas um ouvinte, o resultado será esse. Se você quiser praticar a palavra, o resultado será esse. Disso que nós vamos comentar nessa lição, certo? 1:1. Entendendo a dimensão da parábola. Mateus e Lucas registram a parábola de dois construtores com as quais Jesus conclui o sermão. O mestre, por excelência, empregava o método das parábolas para ensinar verdades importantes sobre o reino. A parábola é uma comparação, é um relato terrenal que ilustra uma verdade celestial. As parábolas têm a virtude de serem breves, fáceis de lembrar e partem de algo muito conhecido. A verdade central desta parábola é que a obediência é indispensável no discipulado. No reino dos céus, ouvir a palavra do Evangelho sem o fazer o que é ordenado conduz à ruína espiritual. Em contrapartida, o ouvir e o fazer, obediência, servem como base para edificar uma vida capaz de suportar ataques de todos os elementos e permanecer de pé. Então nós já observamos aqui, é isso que eu comecei a falar para os irmãos. O comentarista aqui, Bispo Abner Ferreira, comentou aqui de uma forma brilhante, né? O que a parábola ela vem nos ensinando. Então, no reino dos céus, segundo o comentário aqui, a parte de baixo aqui, ouvir a palavra do Evangelho e não fazer, né? Não fazer o que está escrito, acaba aqui trazendo prejuízo para a vida das pessoas. Como assim? Eu vou já explicar. Não adianta você apenas ouvir a palavra. Tem gente que ele até diz assim, eu vou para a igreja hoje, eu vou ouvir a palavra, eu quero ouvir. Tem gente que fica maravilhado com a palavra, né, porque a palavra é poderosa. Aí naquele momento ali a pessoa até, né, se emociona, certo? Então tem muita gente que gosta de ouvir a palavra, mas na verdade a pessoa que ela só ouve a palavra, ela está se complicando ainda mais. Primeiro porque não surte nenhum efeito na vida dela. Se a pessoa apenas ouve, não surte efeito. Tá? Por quê? E aumenta o grau de condenação da pessoa. Eu vou já explicar isso daí para você ver. O livro de João, o Evangelho de João, no capítulo de número 15, o versículo é o de número 22. Olha só, que ele diz assim: se eu não viera e nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Isso aqui é mais ou menos isso daí que nós estamos comentando. A pessoa ela ouve a palavra e ela não toma posse, ela não pratica. E na verdade só piora a situação para ela. Porque se você nunca tivesse ouvido a palavra, você teria uma desculpa para dizer que não sabia o que fazer, que não foi alertado e aquela coisa toda. Mas a partir do momento que alguém ouve a palavra, e a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir. Quer dizer, é a oportunidade que a pessoa está tendo de crer, de acreditar, de mudar a sua vida, de caminhar para o reino dos céus. E não fazendo isso, ela só está piorando a sua situação. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo de número 30, eles não levam em conta o tempo da nossa ignorância. Porém, quando é que está essa ignorância? Quando você não sabe, quando você não ouviu. Mas a partir da hora que você ouve, então você já não é mais um ignorante. Então, se não pratica, a situação só piora, como o comentarista ele colocou aqui. Olha só, no reino dos céus, ouvir a palavra do Evangelho sem o fazer o que é ordenado conduz à ruína espiritual. Em contrapartida, ouvir e fazer obediência servem como base para edificar a vida, capaz de suportar ataques e de todos os elementos e permanecer de pé. Então você observou aqui a primeira parte que diz que conduz à ruína espiritual, entendeu? Então aquilo só piora a situação da pessoa. Seria bom se não ouvisse, mas a missão de Cristo foi vir pregar a palavra, pregar e ensinar a palavra. Então, uma vez que você ouve a palavra, você tem que tomar uma atitude. Ou você
fica simplesmente com o que você ouviu, ou você toma uma atitude maior para mudar a sua vida. E a sua vida ela vai mudar para o bem, tá? Mas vamos para frente para nós continuarmos aqui aprendendo sobre esta parábola que é riquíssima. Tópico 1 e 2. Aqueles que ouvem e põem em prática. Vivemos em uma cultura em que todos querem ser livres, cada um expressando o seu ponto de vista sobre o bem e o mal. Mas Deus nos deu sua santa palavra pelos lábios de nosso amado Jesus Cristo, para sabermos antecipadamente o que é bom e agradável. Sendo assim, não basta ouvir a palavra, mas também colocá-la em prática. Jesus ilustra isso nesta parábola, que lida com um homem que deseja construir uma casa, mas coloca as fundações em cima de uma rocha firme, porque quando a tempestade ou inundação chega, ela não abala sua estrutura, nem pode derrubá-la. O mesmo não acontece com quem a constrói na areia e não a põe fundação. Então, olha só o que nós estamos comentando. Sei que você já pegou a ideia da parábola aqui, que ela tem duas vertentes: a de ouvir, como já falei, e a de praticar, né? Então, cada pessoa, como ele disse aqui, cada pessoa quer ter a sua liberdade, e na verdade você tem, né? O Senhor, ele sempre deixou livre para você escolher. Na verdade, é uma questão de escolha. Você escolhe só ouvir, ou você escolhe ouvir e praticar. Só que o resultado de quem ouve é diferente de quem ouve e pratica. O que vai determinar o resultado final é a escolha que nós tomamos, certo? Então ele vai usar a figura desses homens que vai edificar uma casa, tá? Então é muito importante quando você não só adquire conhecimento, mas que você pratique o conhecimento. Deixa eu te dar um exemplo aqui rapidamente. Por exemplo, o que tem de pessoas que são formadas, tem várias faculdades, mas elas não conseguem praticar, não tiveram oportunidade de praticar o que elas aprenderam, que elas não tiveram oportunidade por questão de falta de emprego, essa situação aí. O conhecimento que elas tiveram não adiantou muito, né? A formação que elas tiveram, o tempo de aula, é lógico que contribuiu em alguma coisa, é conhecimento, mas não mudou a sua história. Por quê? Porque não teve oportunidade de praticar. Então, eu estou trazendo isso para você entender na questão da palavra de Deus. Aquele que apenas ouve, mas que ele não pratica a palavra de Deus, não tem fundamento, né? Não adianta nada. É melhor não ter ouvido do que ouvir e não praticar, porque não gera resultado, tá certo? Nós vamos observar isso daí na palavra, em Tiago capítulo 1, você pode observar que Tiago: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Olha o versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e se foi, e logo esqueceu de como era. Então ele ouviu, não praticou, não teve muito sucesso, porque não praticou. Contemplou a sua imagem, logo saiu e se esqueceu, ou seja, não adiantou nada o que ele ouviu. Então a palavra de Deus, ela é uma riqueza que o Senhor deixou para nós. Então é o que pode mudar a minha vida e a sua vida. Hoje eu estou aqui porque eu ouvi a palavra de Deus e eu coloquei em prática. O máximo que eu pude colocar e o máximo que eu posso colocar, eu estou colocando em prática. Então isso muda a minha vida, muda a minha história, certo? Então é isso daí que é necessário, tá? Não seja apenas ouvinte, seja praticante, para que a sua vida ela tenha bases firmes. Você vai adquirir o alicerce firme através da palavra do Senhor Jesus, que é o que ele está ensinando a respeito dessa parábola. Olha lá, ele diz assim, Jesus ilustra isto nesta parábola, que lida com um homem que deseja construir. O homem ele vai construir uma casa, mas ele vai construir uma casa com bases firmes. Vai dar mais trabalho? Vai ser trabalhoso? Vai. Mas vai ser uma casa firme, certo?
Primeiro tópico 1 e 3, olha lá, ó, os dois terrenos, a rocha e a areia. Neste sermão, Jesus nos apresenta dois fundamentos, rocha e areia. A rocha simboliza a pessoa de Cristo. E construir sobre a rocha é construir sobre os fundamentos da sua palavra. Tópico 1 e 3, observe só. Então, isso aqui é uma questão de interpretação simples. A rocha, lógico, significa Cristo. Construir a sua casa, construir a sua vida sobre Cristo, significa construir sobre a palavra. Tá? Edificar sobre a palavra, sobre o fundamento da palavra. Isso aqui é uma coisa, não é difícil de compreender, principalmente para quem já tem aí alguma idade. Olha só, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, principalmente, a gente não entende o porquê que tem que estudar. O pai e a mãe diz que tem que estudar para se dar bem na vida, né? Para ter um sucesso na vida e tal, mas a gente não entra na nossa cabeça do jovem ali, do adolescente, primeiro ponto, não entra na cabeça dele, tá certo? Então, ou seja, o fundamento da vida secular, ela é o estudo. Quem estuda se sai melhor, é lógico, né? Pega as melhores oportunidades. Então, quando ele estuda, se forma e consegue praticar aquilo que ele tem, que ele aprendeu, que ele estudou, é os fundamentos da vida secular que ele coloca em prática, é uma bênção, né, para a pessoa, tá ok? Então, na nossa vida espiritual, ele está nos ensinando que o fundamento da vida, não só espiritual, mas o fundamento de tudo é a palavra do Senhor, é Cristo, que é a rocha. Então, nós precisamos edificar sobre Cristo. Ele é a base para tudo nessa vida, porque Ele é o Criador, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é maravilhoso, Então é só Ele que garante todas as coisas, pela palavra do seu poder. Então essa é a base, tá? Então a areia simboliza os ditames do mundo, uma vida guiada pela razão e fora dos preceitos divinos. Ao descrever os dois construtores, Jesus deixa claro a importância do fundamento de nossa vida. A tempestade vem para ambos, a diferença está no alicerce. A casa que estava sobre a rocha suportou-se, mas a que estava alicerçada na areia teve um prejuízo muito maior. Ela não somente caiu, mas foi grande a sua ruína. Veja só, eu comecei falando sobre o que ouvir e não praticar, só piora as coisas, Então você observa aqui que a tempestade veio para aquele homem que construiu a casa na rocha e também veio para quem construiu a casa na areia. Ou seja, não há diferença nesse sentido. A tribulação, ela vem para o crente e vem para o não crente. Ela vem para o praticante da palavra e para o não praticante da palavra. Mas o que é que faz a diferença nessa situação? Aquele que está com a casa edificada, tá? E essa casa que nós já estamos entendendo que é a nossa vida, sobre o que nós estamos edificando a nossa vida, ou seja, o nosso caráter, a nossa conduta está baseada em quê? Então, o meu caráter, a minha conduta, ela precisa estar baseada em Cristo. O meu desejo tem que ser de querer se parecer com Cristo, andar como Cristo andou, viver como Ele viveu, pensar como Ele pensou, adquirir a mente de Cristo. Isto é edificar a minha casa sobre a rocha, querer ter a personalidade de Cristo. Então nessa vida vai vir a tempestade, os problemas que vêm para todo mundo, mas para quem adquire, para quem edifica sobre a rocha, ela vai resistir, ela vai resistir, vai segurar firme e não vai cair. Se você observar aqui no versículo, no finalzinho aqui, como o comentarista do Bispo Abner colocou, e como está escrito na parábola, a parábola diz que foi grande a sua ruína. Então o prejuízo foi bem grande, porque a palavra diz que aquele homem que edificou sobre a rocha era um homem sensato, era um homem prudente. Já o outro era um homem insensato, um homem que não deu a mínima para o que poderia acontecer. E é disso que nós estamos falando, de pessoas que não têm dado a mínima para o que vai acontecer ou para o que está acontecendo.
Então você prega para alguém, você está trazendo a palavra. Tem gente que não está dando a mínima, não está nem aí, ele está ouvindo, né, mas não dá a mínima. É como nós estávamos comentando em outras lições, os porcos, né, os cães ferozes, pessoas que têm ouvido aí a palavra, mas não dá a mínima. Então o que acontece? A queda é grande, né? Quando a tempestade vem, a queda é grande e grande é a ruína, tá? Então, por quê? Porque não praticou, ouviu e não colocou em prática. Mas aquele que colocou em prática, ele foi guardado, ele foi protegido, né? A tempestade foi muito grande, eu tenho certeza que tem muita gente que tem muita experiência para contar. Eu, por exemplo, já passei pequenas experiências, mas já passei algumas tempestades, e o que me segurou foi ser servo de Deus. Se não fosse servo de Deus, com certeza eu não tinha permanecido de pé. Mas graças a Deus que o Senhor nos guardou. Então não adianta apenas eu ouvir o Evangelho, não adianta eu apenas ouvir a palavra de Deus e estar na superficialidade. Você não pode estar apenas na superficialidade. Você precisa ser um praticante da palavra, criar alicerce na palavra de Deus. Isso aqui, falar de criar alicerce, é aquela palavra que nós sempre falamos. É renunciar, é buscar a santificação na sua vida, ok? É você perder amizades, é você realmente criar uma intriga com o mundo, né? de maneira figurada, não querer ser amigo do mundo, é você, de certa forma, rejeitar mesmo o mundo, que é para você criar um alicerce com Cristo. Porque a tribulação vem, irmão, a tempestade vem, tá? Somente aqueles que têm vida no altar que permanecem de pé. Amém? Deus abençoe. Vamos lá para o tópico 2. Edificando de maneira correta. O que Jesus deseja ressaltar nesta parábola é sobre o que estamos fundamentando a nossa fé. Ao descrever os acontecimentos, ele aponta para dois tipos de construtores, os prudentes e os insensatos. Dois tipos, como nós estamos falando, o prudente e o insensato. Aquele que se preocupa em fazer o que é certo e aquele que não se preocupa em fazer o que é certo. O insensato, muitas das vezes, irmão, não é porque ele não sabe o que tem que fazer, mas ele sabe, mas só que ele simplesmente não quer fazer. Ele acha melhor fazer de um jeito mais rápido, tá? Então, às vezes o que acontece é isso, é que a pessoa, uma coisa é você não saber o que tem que fazer, outra coisa é você saber que tem que fazer, mas não se preocupar em fazer do jeito que tem que fazer. É o que nós vivemos nos dias de hoje, tá? No caso das 10 virgens, as que levaram azeite, as que não levaram, a Bíblia diz que uma era prudente, 5 prudentes, e 5 loucas, ou 5 insensatas, dependendo da tradução. Será que todas elas não sabiam que poderia faltar o azeite, ou que o noivo poderia tardar? Então, quando ela fala sobre a prudente, é alguém que pensa mais à frente. Rapaz, eu vou levar o azeite, porque vai que dá alguma coisa errada. Eu estou preparado. Então, na questão aqui de edificar a casa, vai dessa forma. Aquele que é insensato, ele não pensa no perigo, ele quer fazer a coisa rápido. Ele quer entrar para debaixo logo e ele quer resolver aquilo ali o mais depressa possível, e ele não pensa no perigo. Trazendo para a nossa vida, é o que muitas pessoas têm feito. Ele não está pensando no que vai acontecer quando ele fechar os olhos dele e partir dessa para melhor. Ele quer viver a vida dele aqui agora, o momento dele é agora ele tem saúde, agora ele tem força, eu vou curtir a minha vida, edificando sobre areia, não está pensando no futuro, não está pensando lá na frente. E aí que vem o problema, não é porque ele não sabe o que tem que fazer, ele sabe o que tem que fazer, só que simplesmente ele não quer fazer, ele quer viver outra coisa. Mas no final a tempestade vem, a conta chega, como a gente costuma dizer, uma hora a conta chega. A semelhança entre os construtores, ambos ouvem, olha só, a semelhança entre os construtores, ambos ouvem, enfrentam os mesmos testes, têm as mesmas oportunidades e aparentemente construíram casas semelhantes, mas havia contrastes fundamentais. Eles tinham
naturezas diferentes, porque um era prudente, atencioso e fixava-se no que fazia. O outro era insensato, não prestou muita atenção ao que estava fazendo. A diferença é que um obedeceu a palavra de Jesus e o outro não. Um edificou sobre o fundamento sólido, a rocha, o outro na areia. Um fundamento seguro, um fundamento inseguro. Os fundamentos não são visíveis ao olho humano, mas os testes revelam a classe desse fundamento. Existe um contraste radical na maneira como ambos suportaram as provas. A casa construída pelo prudente passou por todos os testes, enquanto a casa do outro se desfez. Então, você observa aí o comentário que os dois ouviram, né? Só que cada um tomou um destino diferente. Né? Eles ouviram, eles sabiam, eles trabalharam, eles aparentemente tinham um projeto, o mesmo projeto. Então é isso daí. A vida, a gente quer viver a nossa vida, todo mundo quer viver a vida da melhor forma possível. Ninguém quer viver uma vida de tristeza, ninguém quer viver uma vida ruim, uma vida... Não, ninguém quer. Todo mundo quer viver uma vida alegre. Só que o que acontece é o entendimento. Alguém entende que seguir a Deus, seguir os caminhos do Senhor, é uma vida chata, é uma vida triste, não, Senhor. É aí que muitas pessoas se enganam. Servir a Deus seguir com alegria, seguir com fé, viver em paz, dormir em paz. Tá? Não é uma alegria passageira, não é prazeres momentâneos. Servir a Deus é maravilhoso. Ter um prazer, como o salmista diz, que o meu prazer está na lei do Senhor, meditar na lei do Senhor. É o nosso prazer, só que nós encontramos alegria de outras formas. Só que isso garante para nós alicerce firme. Enquanto para aquele que não se preocupa, quer viver a sua vida, quer construir a sua casa, para se abrigar aí, para cumprir os seus desejos, e quando constrói na areia, qual é a diferença? A diferença é que não tem segurança, não sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer, e na hora da tempestade não suporta em pé. Então essa é a diferença, mas ambos querem ter alegria na sua vida. O problema é onde você está encontrando esta alegria, como você está desfrutando dessa riqueza, dessa bênção da vida, porque a vida é uma bênção dada, é uma dádiva, dada por Deus, mas como é que você está desfrutando dessa alegria? Nós podemos ser alegres em todos os lugares. Eu, por exemplo, não nasci no Evangelho, aceitei Jesus já com 20 e poucos anos, 24, 26 anos, se eu não me engano, se não falha a memória agora. Porém, para mim agora, eu entendo que foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E deveria ter nascido no Evangelho. Me arrependo do tempo que eu não estava com Cristo. Eu entendo que, na verdade, eu não tinha alegria lá fora. Eu entendo que hoje eu tenho alegria com Cristo. Então é isso que é importante nós entendermos. A vida nos oferece muitas situações aí. Mas a alegria verdadeira está em Cristo Jesus. Isso sim. E se nós tivéssemos tempo para contar nossas experiências, do momento que nós passamos a seguir Jesus, para outras pessoas que nós conhecemos, muitos só desceram, só caíram. A sua casa sempre foi caindo, só caindo, E nós, graças a Deus, Deus só tem nos abençoado, nos levantado. As tempestades vêm e passam e nós continuamos de pé, porque decidimos seguir ao Senhor. E eu espero que, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, não faz parte de nenhuma igreja, de nenhuma fé, não participa, espero que você reflita no que nós estamos falando. Se você não está congregando, se está desgostoso, retorne para a igreja do Senhor, busque a sua igreja, busque novamente um convívio com os irmãos, porque é necessário você retornar para a igreja, para a casa de Deus, para continuar em comunhão, tá certo? Praticando, tá bom? Então, é isso que nós estamos comentando, os desafios do dia a dia, O que vai testar os alicerces desta casa os desafios do dia a dia. As escolhas, elas estão aí, cada um escolhe a sua, cada um
constrói a casa do jeito que acha que é certo, todavia ele está ensinando qual é o fundamento verdadeiro, qual é o fundamento correto, e o que vai testar os alicerces dessa casa é o dia a dia, é a prova, a tempestade do dia a dia, né? Por exemplo, hoje nós estamos vendo muitas pessoas em depressão, muitas pessoas, infelizmente, algumas têm se suicidado, muitas pessoas se suicidando, muitas pessoas desistindo de ministério, muitas pessoas se afastando da igreja. Então, pressão, muita pressão, problema psicológico, muita tribulação. Isso, na verdade, nada mais é do que testar os alicerces, onde nós vamos ver se nós estamos seguros ou não. Tópico 2 e 2. O alicerce indica o que a casa suporta. Uma casa não se constrói primeiro pelo telhado ou pelas paredes. A primeira coisa deve ser o alicerce. Isto nos fala de fundamento, de raízes que devem ser fixadas. Jesus apresentou um quadro muito assustador para aqueles que construíram sobre a areia. E foi grande a ruína daquela casa. As chuvas, os rios, os ventos se referem a problemas que podem existir na vida das pessoas, como doenças, problemas econômicos, mortes e etc. Jesus não isentou ninguém da tempestade. Ela veio tanto para o sábio quanto para o tolo. A grande verdade aqui é que a única casa que vai resistir é aquela que estiver firmada na rocha. Estar em Cristo é estar debaixo de uma graça protetora, mesmo diante das tempestades. Veja só aí como é que é a situação, que aqui o sentido, o significado disso daqui é para quem está em Cristo. A única garantia, querido, que o Senhor ele dá para as pessoas é aqueles que estão com Ele, aqueles que estão firmados, aqueles que estão de acordo com a sua palavra. A gente muitas das vezes quer forçar os textos, quer forçar as coisas, dizendo que a palavra de Deus diz isso, que eu serei abençoado, onde eu colocar a planta dos meus pés, abençoado será. Primeiro você tem que observar o contexto, você tem que observar se você está vivendo de acordo com a palavra de Deus, para você ter a garantia dessas promessas. Não basta somente apelar para a palavra, dizer isso, dizer aquilo. Tem que saber se eu estou me enquadrando nesse plano, nesse contexto. Por exemplo, aqui nesse contexto, a tribulação vem para todo mundo? Vem. Só que se nós colocarmos aqui o que nós estamos falando, alguém que somente ouve a palavra, aí ele vai apelar, Senhor, mas a tua palavra diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ele ouviu alguém falando isso, mas se ele não é um praticante da palavra, não adianta ele apelar para o texto, que não vai acontecer nada na vida dele. Agora, se ele é um praticante da palavra, se ele tem edificado a sua casa na rocha, se ele tem seguido fielmente com o seu Senhor, tenha certeza que a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida. Deus vai te guardar, vai te proteger, vai te dar livramento, e você vai ver aí, as tempestades virão, mas você vai resistir. Eu não estou dizendo aqui que você não vai ser atingido, muitas pessoas serão atingidas, nós somos atingidos, nós não estamos isentos das tempestades de forma alguma, enfermidade, doença, por exemplo, aí pandemia levou muitos irmãos, tá? E isso é normal, não existe aquele negócio de gente diz que quem está enfermo é pecado, muitas vezes está passando prova, está passando no deserto é porque está em pecado. Isso não é verdade. Tem muito servo fiel, muito crente fiel que adoece, doença grave, A Jó, por exemplo. Então, enfim, muitas coisas aí que acontecem na vida do servo de Deus, não quer dizer que o servo de Deus está em pecado, mas é tempestade que vem. Mas na verdade a gente observa que é para testar os nossos alicerces. Mas por tudo isso nós passamos e vencemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então que Cristo te abençoe, e nós percebemos isso, que nós somos abençoados e estamos debaixo da proteção do Senhor. A rocha da construção é Cristo. O que seria mais fácil? Cavar sobre a rocha para se obter um alicerce seguro ou construir sobre a areia? Por uma questão de natureza, sempre somos conduzidos a tomar um caminho mais fácil. O que era a areia, que não oferecia segurança futura em caso de tempestades? O ensino dos fariseus, um fundamento inseguro
para a vida presente e para a vindoura. A rocha básica sobre a qual os homens deveriam construir para o tempo e a eternidade era a palavra que o Senhor lhes entregou. Contudo, não bastava apenas ouvir e conhecer que ele era o caminho. Isso não salva ninguém. Enquanto não houver uma rendição à palavra e às pessoas que a proferiu, não haverá posse dessa classe de vida. Então você observa aqui que o comentário sobre o que seria mais fácil. Nós já estamos comentando isso aqui alguns tópicos aí. O que seria mais fácil? Uma conduta de vida. É lógico que uma conduta de vida mais fácil seria viver naturalmente. Deixa a vida me levar. Tem até uma música secular. E deixa a vida me levar. Ensinos rasos, ensinos simplesmente alguém fala, não, mas eu tenho Deus no meu coração. Você sai para evangelizar alguém e diz, eu tenho Deus no meu coração. É como se fosse aquelas doutrinas dos fariseus aí. Não prepara a pessoa para a vida eterna, para o futuro. Simplesmente dá uma escaldada na pessoa e acaba enganando a pessoa vai vivendo aí a doutrina de fariseu. Tá? Mas a vida com Cristo, um alicerce seguro, ela é diferente de construir na areia. Ela vai causar mais dificuldade. É um processo com mais renúncia. É um processo mais difícil, mais doloroso, tá? Com mais dedicação, tá ok? Então, como ele colocou aqui no final, não bastava apenas ouvir e conhecer que ele era o caminho. Jesus chegou pregando, dizendo que ele era o caminho, que ele era o único caminho que leva à vida. Ninguém vinha ao Pai se não fosse por ele. Então muitas pessoas ouviram aquilo dali, mas não bastava apenas ouvir. Se alguém dizia, olha rapaz, ele que é o Messias. Tinha gente que estava esperando ele, alguém acreditou que era ele. Principalmente ali no meio daqueles fariseus, tinha muitos que entenderam que era ele, mas não tiveram coragem de renunciar a si mesmo e segui-lo. Por exemplo, nós temos o exemplo lá de Nicodemos. Temos o exemplo de Nicodemos que foi ter de noite, por medo da represária dos outros, aí foi de noite com ele, porque reconheceu como Nicodemos devia ter mais por ali, entendeu? Que reconhecia, que entenderam, mas não decidiram praticar. Então não houve garantia de salvação para aqueles, como no nosso meio tem muitas pessoas assim, que reconhecem, os que são convencidos, sabem que Jesus é o Salvador, sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas não toma um ponto de partida para praticar. Então isso não vai garantir nada. Enquanto não houver uma rendição à verdade, a pessoa não vai mudar, não vai ter essa estrutura, todo o tempo vai estar sujeito às tempestades e a sua casa vai continuar na areia. Tá certo? Então é preciso que nós tenhamos uma fé fundamentada na rocha, em Cristo Jesus. Amém? Se você ainda estiver por aí, dê o seu like, não deixe de se inscrever nesse canal. Ensinamentos práticos acerca da parábola. Tópico 3. Uma casa bem edificada pode resistir com firmeza aos ataques externos da vida cotidiana. O futuro de nossa casa espiritual não está garantido na aparência, mas em estar fundamentado em Cristo. 3:1. A casa não deve ter aparência, deve ter firmeza. Devemos prestar muita atenção a essa mensagem, pois nos traz uma séria advertência. Tudo aquilo que não se sustenta em Cristo irá desabar. Isso nos leva ao ponto principal da advertência. Não seja apenas ouvinte da palavra, seja cumpridor. Não viva um evangelho vazio, apenas de aparência. Conheça Cristo não por aquilo que ele possa lhe oferecer. Conheça-o pelo que ele é. A grande censura feita por Jesus nesse sermão é contra a religião vazia, que é cheia de rituais e que em nada pode transformar o ser humano. Jesus não nos deixou uma religião, nos deixou um reino. Não somos apenas filhos, somos a geração eleita para anunciar as suas virtudes. Eu quero ficar com essa parte que ele colocou aqui, que nós precisamos estar em Cristo. Diz aqui, tudo aquilo
que não se sustenta em Cristo irá desabar. Ou seja, tudo aquilo que não tem um fundamento como Cristo, ele irá desabar. Não permanece de pé. Hoje nós temos, por exemplo, muitos ministérios, né? Não estou aqui falando mal de ministério nenhum, não sou contra nenhum ministério. Mas tem muitos ministérios que não têm fundamento em Cristo. Não permanece de pé, não prevalece. Se ainda assim prevalecer nessa vida terrena, vai chegar um momento que vai haver um julgamento. E a Bíblia diz que cada um será julgado segundo as suas obras. Então não vai permanecer de pé. O fundamento, ele é Cristo Jesus. Então a pessoa que vem para a igreja, que ela não vem por este fundamento, se muitas pessoas elas vêm para a igreja porque conhece alguém na igreja, entendeu? Às vezes não tem para onde ir, acompanha aquela pessoa e tá, enfim, até gosta do ambiente, mas não está por Cristo. E aí na hora da tempestade, na hora da prova, a pessoa não suporta. Muitas pessoas induzem as pessoas a virem para a igreja, mas não apresentam o Cristo verdadeiro. A pessoa ela não se converte por Cristo, mas quando você aceita Cristo de fato, esse Cristo, o Espírito Santo, ele começa a te incomodar e você vai atrás, você vai retornando, você vai buscando e você permanece de pé, porque foi Cristo que te salvou, porque você entendeu a mensagem. Então Paulo ele diz lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios no capítulo número 3, eu vou ler aqui o texto para você entender também, versículo de número 10, Ele diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edificou sobre ele. Então o fundamento aqui, como ele coloca aqui, o fundamento aqui é Cristo. Então, se não há um fundamento, se o fundamento não é Cristo, tudo isso não se sustentará, ok? Então esse é o fundamento, não importa o que você esteja fazendo, se o fundamento não é Cristo, você está no caminho errado, vai passar muita dificuldade, muito problema. Jesus não nos deixou uma religião, mas nos deixou um reino. A gente tem que ter muito cuidado com muito ritualismo. Hoje em dia a gente vê modinha para tudo quanto é lado, tem que ter muito cuidado com isso daí, para que a gente não acabe fazendo igual os fariseus fizeram. Pioraram a situação, aumentaram a situação, e aí as pessoas estavam nas sinagogas, estavam lá, se tornaram só religiosos superficiais. E isso tem muitas coisas nos nossos dias, irmãos. Pessoas que estão dentro da igreja, cheio de misticismo, cheio de religiosidade, cheio dos não me toque, muitas coisas sem fundamento, sem necessidade. Inventa tanta coisa aí que só, a gente costuma dizer, só Jesus na casa, sem fundamento nenhum. Tanta besteira, tanta coisa aqui, perdão da palavra, mas tem tanta besteira que você fica olhando e diz, meu Deus, de onde é que saiu isso? Você procura na palavra, o ensino não tem nada, mas estão fazendo tanta heresia, tanta coisa, e cheio de gente seguindo isso daí, cheio de gente praticando. E quando você chega com a palavra original, parece que o errado é você. Quando você diz, irmão, está errado, o errado é você. Diz, meu irmão, mas não tem isso na Bíblia, de onde é que você tirou isso? Enfim, mas parece que as pessoas gostam mais de coisa que não tem fundamento do que ouvir a palavra e praticar o que está na Bíblia. Então, vamos muito cuidado. 3 e 2. Os perigos das incertezas futuras. A casa é o conjunto de todos os aspectos da nossa vida neste mundo. A casa é uma conquista como pessoa, sua realização na vida. A casa é sua conquista como pessoa, sua realização na vida. Esta casa é o objetivo na qual vocês investem o esforço de sua vida. Uma casa não se edifica de forma instantânea ou sem um grande investimento. Em que estamos investindo nossa existência? Em que estamos gastando a maior parte de nosso tempo e trabalho? Muitos estão investindo tudo em busca da aparência, diversão, comida, bebida, prazeres. Mas onde realmente está alicerçada a nossa casa? De que material ela é feita? Quem é o seu Deus, afinal, seu maior bem?
É preciso que nossas construções sejam feitas conforme valores, princípios e diretrizes revelados na palavra de Deus. Somente assim estaremos em condições de suportarmos as adversidades e dificuldades nesta vida e sermos aprovados no dia do juízo. Que comentário maravilhoso aqui, né? Comentado pelo bispo Abner Ferreira, que ele diz aqui que eu não devo viver de incertezas futuras. E ele faz aqui algumas perguntas aqui, que é bem interessante. Em que estamos investindo a nossa existência? No tópico aqui anterior diz que a vida, né, a casa, aqui trazendo de volta aqui o tópico 3 e 1, que a casa não deve ter aparência, a casa boa, né? Ele não está dizendo que a sua casa não precisa ser bonita, não. Ele está dizendo que a casa segura, na verdade a casa precisa ser segura e não ter aparência, porque tem muita gente que tem aparência, mas não tem vida segura, né? Então aqui no 3 e 2, ele diz o perigo das incertezas futuras. E a pessoa que está vivendo, igual eu estava falando agora há pouco, deixa a vida me levar, né? Sem base nenhuma, sabe? A qualquer momento a coisa cai, a qualquer momento é como você chega, compra uma casa, não pega escritura, não pega documento nenhum, sai comprando por ali, sai comprando, você não é dono, né? De repente chega alguém e diz, rapaz, isso aqui é meu, como é que você vai provar que não é? Você perde tudo. Então a pessoa que vive de incerteza é assim, Por exemplo, a Bíblia fala sobre um livro, o livro da vida. Então a primeira coisa que eu tenho que buscar é ter o meu nome lá, ter a minha escritura lá, que o meu nome está escrito no livro da vida. Foi o que ele falou lá quando ele enviou os discípulos voltaram, dizendo que os demônios eram expulsos pelo nome de Jesus, as enfermidades, os enfermos eram curados, e ele disse, olha, não se alegre por isso, mas vos alegrais pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Ou seja, vocês têm que viver com a certeza de futuro, que haverá um futuro, uma salvação, E aí só que para que eu tenha essa certeza, para que eu acredite nisso, que a minha vida tenha mais uma base, é o que eu estou praticando, é onde eu estou investindo a minha vida diária, é um investimento diário que eu estou fazendo. Aí a pergunta é essa, aonde é que você está investindo, a sua existência, a sua vida diariamente? Você está investindo em quê? Mais uma vez aqui, não há uma proibição de você ser bem sucedido e investir a sua vida, investir algo material, não é uma proibição. Ele está falando de foco, de futuro, de vida após a morte, de espiritual. Em que você está investindo? Será que estamos gastando a maior parte do nosso tempo em trabalho? Será que a sua preocupação é só trabalho? Você só está pensando no material? Outra pergunta, estamos investindo tudo em busca da aparência? Você está preocupado só com a sua aparência? Está preocupado com as redes sociais? Está preocupado em ser famoso? Está preocupado em ser um artista? Será que a sua preocupação é só essa? É encher a sua barriga? É comer? É vestir? É andar bem vestido? Muitas pessoas, infelizmente, elas vivem assim, só se preocupam com isso. Mas onde realmente está alicerçada a nossa casa? Onde é que a sua vida está alicerçada? Em Cristo? Quando você passa alguma tribulação, o que é que você pensa? Infelizmente, irmãos, a maioria das pessoas, a primeira tribulação que passa, quer desistir da igreja. Não vou mais para a igreja, não quero ir mais para a igreja. Isso aqui não dá futuro, isso aqui. Entendeu? A gente vê muitas pessoas assim. Em vez de quando a tribulação aparece, a pessoa se aproxima mais da igreja, a primeira coisa que faz é se afastar da igreja. E aí vem essa pergunta, onde é que nós estamos investindo? Onde é que a nossa casa está alicerçada? Às vezes, alguém comenta, né? De vez em quando eu escuto um comentário como esse, alguém diz assim, que viver na igreja não garante salvação para ninguém. E eu concordo, que você está dentro da igreja ali, só porque você está na igreja direto, não quer dizer que você vai ser salvo. Com certeza. Principalmente do assunto que nós estamos falando. Alguém que está dentro da igreja só ouvindo, por exemplo. Tem gente que vai direto, mas só ouve, não coloca em prática. Agora eu complemento. Se é difícil para quem que está na igreja
ir para o céu, imagine para aquele que está fora, meu querido. Então uma coisa não substitui a outra. Então a gente precisa ver o que realmente é prioridade na nossa vida. Se realmente nós estamos cumprindo a palavra. Quem é o seu Deus afinal? Seu maior bem. É preciso que nossas construções sejam feitas conforme os valores, princípios e diretrizes revelados na palavra de Deus. Somente assim estaremos em condições de suportarmos advertências nessa vida e sermos aprovados no dia do juízo. Então, quem é o nosso Deus? Quem é o seu Deus? Qual é a sua fonte segura? Então é isso daí para nós refletirmos. Por exemplo, tem muitas pessoas na igreja hoje que estão lá porque tem cargos, mas tira o cargo dele. Tirar o cargo dele acaba com a pessoa. Canta, prega, mas se perder a agenda, desvia, entra em depressão. Que foco? Qual é o seu foco? Gostou do microfone, gostou da multidão, gostou dos likes? Então tem tudo essas situações, irmãos. Muita gente hoje entrando em depressão por causa disso, porque perdeu oportunidades. Onde é que estava o seu alicerce? Onde é que estava a sua vida? Ninguém precisa estar batendo nas suas costas. Se você conhecer esse Cristo que nós estamos falando, se você estiver vivendo de acordo com a palavra de Deus, se você é uma pessoa que ama a palavra de Deus, você não vai se preocupar. Tudo isso daí que aparece na vida é privilégio, é consequência. Somente isso. É benefício que vem, mas não é a tua estrutura. Não deve ser a nossa estrutura. Então, eu sempre digo por aqui que o homem, para ele ser bem sucedido, é trabalhar. Não tem para onde ir, trabalhe, meu irmão. O que vir para você é consequência. Se vir fama, se vir sucesso, mas tem o seu foco em trabalhar, servir a Deus em primeiro lugar. Servir a Deus, primeiro de tudo, é servir a Deus, E no outro você tem que ralar, você tem que trabalhar, não tem para onde correr. Não vem nada fácil na vida da gente, tudo é desgastante. Somente a salvação ela vem de graça. Isso nós precisamos abraçar e seguir e não abrir mão. E uma coisa que não se deve abrir mão, isso é uma exigência de Jesus. Ele diz que se você amar a sua mãe ou o seu pai, não é digno dele. Mais do que ele, não é digno dele. Então ele quer o primeiro lugar na sua vida, em tudo, tá certo? Então ele é o nosso fundamento. Você precisa tê-lo como seu fundamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então se dedique para esse alicerce, para essa base. 3:3. Jesus é o fundamento das nossas vidas. Nossas ações são o produto do exercício de nossa liberdade para escolher. O recebimento de uma abordagem de Deus, em qualquer forma que venha, implica na obrigação moral de escolher o curso de ação que ele recomenda. Assim como escreveu John Stott, a mensagem do Sermão do Monte, ABU Editora, p. 216. O Senhor Jesus conclui seu sermão convocando a todos a termos uma reação adequada à construção que acaba de... a instrução. O Senhor Jesus conclui seu sermão convocando a todos a termos uma reação adequada à instrução que acaba de dar. Ele coloca diante de nós a escolha radical entre a obediência e a desobediência. Obedecer às instruções de Deus, de acordo com as Escrituras, é ter o fundamento sobre a rocha. Mateus 7:24 está escrita essa parábola e Lucas 6:47 e 48. Então ele encerra esse sermão, concluindo esse sermão do monte, e com essa parábola. E aqui ele coloca essas duas escolhas para a pessoa. Ou ele ouvir e obedecer e colocar em prática, ou ele simplesmente ouvir e deixar por isso mesmo. E eu quero concluir também aqui o meu comentário dizendo que hoje você é produto, a sua vida hoje, ela é consequência do que você escolheu. Você escolheu ser quem você é hoje. Eu não estou falando de oportunidade. Muitas pessoas não tiveram oportunidade, é uma coisa diferente. Mas eu me tornei quem eu sou porque eu escolhi ser quem eu sou. Eu decidi ser. Eu mudei
o quadro, né, da minha rotina, eu mudei o meu pensamento. Isso é possível, você pode mudar o seu pensamento. Você não é obrigado a seguir a mesma linha de raciocínio das pessoas que estão à sua volta, a não ser que seja para melhor, né? Então você tem livre-arbítrio, você pode tomar uma outra direção. Foi o que ele está ensinando aqui. Ele está trazendo um sermão, ele está dizendo, vocês têm a oportunidade de escolher. Foi o que nós ministramos também na lição passada. As duas escolhas que você precisa tomar. Você segue o seu caminho. Não é porque o seu pai, se de repente o seu pai for uma má pessoa, que você vai seguir o mesmo caminho, a menos que você queira. Não tem aquele ditado que filho de peixe, peixinho é? Nem todo filho de peixe é peixe. Nem todo filho de peixe é peixinho. Então alguns não querem ser. Decidiu seguir uma vida diferente. Então é disso aí que a gente precisa entender. Então eu me torno quem eu sou. Só que o que eu amo na palavra de Deus é que ele diz o caminho e ele diz a consequência que vai levar ao caminho. Ele diz o que vai dar se você escolher essa escolha da esquerda. Diz, olha, você pode escolher a escolha da esquerda e você pode escolher a escolha da direita. Só que aqui você está vendo, na escolha da esquerda vai acontecer isso, e a ruína vai só aumentar. E a da direita vai te garantir, estrutura, vai ser com dificuldade, mas você vai ter estrutura, você vai conseguir vencer, enfim. Então não há engano em nenhuma das partes, mas você se torna o que você quer. Você escolhe, tá certo? Você escolhe. Quando ele colocou no Jardim do Éden, ele não vetou isso daí. Ele falou, se você comer, você vai morrer. Entendeu? Eu não quero que você coma dessa árvore. Toda vez que você escolher comer, o dia que tu comer dela, tu vai morrer. Entendeu? Então é uma questão, sempre uma questão de escolha. E isso tem sido pregado em todos os tempos, nas igrejas. Apenas ouvir a palavra não adianta nada. Não basta você ouvir. Ele disse, olha, não basta você ser um grande pregador, não basta você ser um grande pastor, não basta você ser um grande orador. Ele disse, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, e ele vai dizer abertamente, eu não vos conheci. Não basta estar dentro da igreja, não basta estar dando like, não basta estar colocando foto nas redes sociais, não basta estar orando. Então envolve muito mais do que isso. É preciso ter um alicerce, é preciso ter vida no altar, é preciso ter renúncia. Então é preciso levar a coisa a sério. Então não é fácil, é difícil, mas o Senhor nos garante a vitória. Então tá aí uma lição poderosa. O fundamento da nossa casa espiritual não se garante na aparência. Não é a aparência que às vezes você olha para as pessoas e acha que a aparência da pessoa, a forma, aquela questão de julgar, julga pela aparência, acha que a pessoa não tem alicerce, e muitas das vezes a pessoa tem mais alicerce do que quem aparenta ter. Então não é a maquiagem, não é a pintura que determina. O que determina é o alicerce, e é isso que você precisa adquirir. Alicerce na palavra de Deus, era o que aqueles irmãos tinham na igreja primitiva. Eles eram alicerçados na palavra, tá? Fundamento firme, sólido, nada tirava da cabeça daqueles irmãos o seu projeto de fé, servir, viver com Cristo. É isso que você precisa ter. Se você conseguir esse alicerce, ninguém vai tirar a sua paz, a sua espiritualidade. Conclusão. O sermão é concluído enfatizando as reações de seus ouvintes. Devemos estar atentos, pois o Senhor apresentou-nos apenas duas reações: prática ou não cumpre. Que o Espírito Santo opere em cada coração para que tenhamos uma reação adequada às instruções que estudamos ao longo desse trimestre. Sim, Senhor, queremos viver conforme a tua vontade. Então vivamos. Implica em querer fazer. Então tá aí o comentário, a conclusão do que foi ensinado neste trimestre, Sermão do Monte. Aqui está a lição, mais uma vez, comentado pelo Bispo Abner Ferreira. E aí fica para nós,
Eu comecei a comentar essa lição aí a partir da lição de número 8. Próximo trimestre nós vamos estar comentando as revistas. Então a nossa palavra, juntamente com a palavra do comentarista, é essa, que fica para nós, como Jesus ensinou, cada um de nós, é ouvirmos, estudarmos o que nós estudamos, ou nós vamos colocar em prática, ou seremos apenas ouvinte, que vai passar mais uma vez despercebido e não vamos levar em conta nada, tá? Então que Deus te abençoe, um forte abraço, espero que eu possa ter te ajudado nessas poucas lições que eu comentei. A gente está cada dia trabalhando para melhorar e vamos para frente. Deus abençoe, não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever neste canal, tá ok? Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.